Fala pessoal, tudo beleza? Bom, a gente vai dar sequência à nossa aula, né? Lembrando que a gente está falando de esboço do gráfico de uma função, tá bom? E aí, na última aula, a gente passou por todos esses passos aqui, tá bom? Um exercício, tá? De coisas que a gente já tinha visto e de conhecimento prévio que a gente já havia adquirido, bom? E aí hoje a gente vai dar sequência, tá? Então a gente fez essa questão na aula anterior, tá? A gente esboçou esse gráfico aqui, viu como é que ele ficava, tá bom? E aí agora nós vamos dar sequência, né? E fazer essa letra B aqui, tá bom? Então a gente vai fazer esses mesmos passos aí, tá? Determinar o domínio, calcular raízes, pontos críticos, máximo e mínimo, tá? Concavidade, ver se tem assíntota e por fim fazer o gráfico, tá bom? E aí lembrando que esse gráfico aqui, ele é um pouco mais simples, tá? Isso aqui é o que, pessoal? Uma função quadrática, não é verdade? Uma função quadrática. Bom, então dando sequência, tá? A gente vai lá para o nosso exercício, tá bom? E aí a gente vai fazer essa questão, tá? Vamos deixar ela anotada, né? Como a gente sempre faz, tá bom? Sempre faz. A gente vai anotar ela aqui, tá? Rapidinho. Vamos anotar essa questãozinha aí, deixar ela aí pra gente lembrar. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente tem uma função que y, tá? É igual a 2x ao quadrado, beleza? Mais 12x, tá? Menos 14. Bom? E aí, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer, pessoal? Primeiro, determinar o domínio, né? Determinar o domínio da função, tá bom? Nesse caso aqui, contrariamente à outra questão, tá? O que a gente tem? Bom, a gente tem que não tem nenhuma restrição, né? Não tem nenhuma fração, não tem nenhuma radiciação que possa limitar o nosso domínio, tá? Em relação a x. Então, pessoal, nesse caso, tá bom? Nesse caso, o domínio da função, tá? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual aos reais, tá? Então, o que a gente está falando? A gente está falando que o domínio da função, tá? Ele é igual a todo x, tá? Que pertence aos reais, tal que x está entre menos infinito, tá? E mais infinito. Beleza? Não tem limitação, tá bom? Não tem limitação, tá? Então esse aí é a nossa primeira, é o nosso primeiro passo, beleza? Então x pode assumir qualquer valor, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma limitação aqui para ele, tá bom? X ele pode assumir qualquer valor aqui que não vai violar nenhum pressuposto das nossas operações, não vai violar nenhuma propriedade das nossas operações, tá bom? Seja ela radiciação ou multiplicação ou divisão, né? Que é quando a gente tem mais problemas, beleza? E aí, dando sequência, tá? O que a gente tem que fazer? Bom, agora a gente vai ter que, tendo essa nossa função, o segundo passo é determinar as raízes da função. Não é verdade? Determinar as raízes, tá? O que são as raízes, pessoal? As raízes
são aqueles pontos em que a nossa função toca o eixo x, tá bom? Então são os nossos pontos de interseção com o eixo x, tá? Então o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo ver em quais pontos y é igual a zero, tá bom? Ora, como y é igual a x ao quadrado, 2x ao quadrado mais 12 x menos 14, a gente tem que ver, então, o ponto em que 2x ao quadrado mais 12x menos 14 é igual a zero. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem que resolver esse problema aí, tá? Bom, como a gente resolve? Como é que a gente acha as raízes? Bom, vamos lembrar lá, né? É a fórmula de Bhaskara, né, que a gente tem que usar para achar as raízes, que é o quê? Delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, multiplica c, tá bom? E aí, para a gente achar as nossas raízes, isso é igual, a gente pode ter aqui, no caso é uma função quadrática, pode ter até duas raízes, tá? Pode ser menos? Pode. E como que a gente acha isso? É mais menos b, mais ou menos raiz de delta, bom? Sobre 2a. Beleza? Esse é o nosso exercício, tá? No caso, o que a gente tem aqui? A gente tem que a é igual a 2, tá? B é igual a 12 e C é igual a 14. Beleza? A gente tem os nossos coeficientes numéricos aí. Tá bom, pessoal? E aí, dando sequência, o que a gente tem que fazer? Vamos aplicar a nossa formulazinha de Bhaskara aqui, né? Então, delta é igual a 12, né? Que é b ao quadrado, tá? Menos 4, que multiplica a vezes c. Bom? Isso vai dar o que, pessoal? 12 ao quadrado, 144. Tá bom? Menos vezes mais, menos. Vezes menos, mais. Mais o que? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 14, 112. Tá bom? Então, delta vai ser o quê? Bom, vai ser 256, né? 256. Beleza, pessoal? Delta vai ser 256. E os nossos x? Portanto, tá? X vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 12, né? Que é o nosso B, tá? Nosso B, menos 12, mais ou menos raiz de raiz de 256, bom? Sobre 2 e multiplica 2. 2 vezes A. Beleza, pessoal? Bom, isso é igual ao quê? Vamos continuar aqui, né? Isso vai, portanto, x vai ser igual a menos 12, tá? Mais ou menos raiz de 256 é 16, tá? Mais ou menos 16 sobre 2 sobre 4, né? 2 vezes 2, 4. Beleza, pessoal? Portanto, a gente vai ter duas raízes aqui, né? A gente vai ter duas raízes, tá bom? A gente vai ter duas raízes. A primeira é o quê? Bom, vamos deixar aqui bem vivo, né? A primeira raiz é o quê? Menos 12, tá? Mais 16, tá bom? Sobre 4. Beleza? Menos 12 mais 16 dá 4. 4 sobre 4 é igual a 1. É igual a 1. Nossa primeira raiz. Tá bom, pessoal? Essa aqui é a nossa primeira raiz. Tá? Então, a nossa função vai tocar o eixo x quando x for igual a 1. Tá? Nesse ponto, o y é igual a 0.
Beleza? Nesse ponto, y é igual a zero. Tá? Qual que é a nossa outra raiz? Bom, a nossa outra raiz, tá? Vai ser x, duas linhas, que é igual a menos 12, tá? Menos 16. Menos 12 com menos 16 dá menos 28, tá bom? Dividido por 4 é igual a menos 12. Beleza, pessoal? Essa é a nossa outra raiz, tá? É a nossa outra raiz. Então, nesse caso, a nossa função toca o eixo x duas vezes. Quando x é igual a 1 e quando x é igual a 12, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, aqui a nossa função, o nosso os nossos eixos, né? Os nossos eixos. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma função que vai passar aqui, tá? No menos 12, tá bom? E no 1, tá bom? Então, vai ser aqui no menos 12, tá? Menos 12. E aqui no 1. É uma função quadrática, a gente sabe que ela tem o formato de parábola, tá? Só que o negócio é o seguinte, a gente não sabe ainda como que essa função, qual que é a concavidade dela está apontada para onde, que a gente vai fazer mais para frente. Então, essa função, ela pode estar fazendo isso aqui também, ó. Ela pode estar fazendo isso aqui também, tá bom? Ela pode estar fazendo esse formato, tá? Esse formato, a gente não sabe qual que é o verdadeiro ainda. Então, vamos dar sequência, tá? Vamos dar sequência. E aí, pessoal, o que a gente tem que fazer? Bom, primeiro a gente descobriu o domínio, né, da função. A gente viu que pode alcançar qualquer valor nos reais, tá? A gente viu também quais que são as raízes da função, beleza? E agora? Bom, agora o nosso terceiro passo, tá? Nosso terceiro passo é o quê? Encontrar os pontos críticos, tá bom? Terceiro. Pontos críticos. Vamos deixar a nossa função aqui, tá? Para a gente não esquecer dela. Bom, vamos deixar ela ali em cima. Que agora a gente tem que derivar essa função, tá? A gente tem uma função quadrática, tá? Os termos estão separados. Então a gente só tem que aplicar as regras da derivada naqueles termos ali separadamente. Vai ser igual o quê? Bom, primeiro a gente faz a derivada desse primeiro termo, depois desse segundo termo e do terceiro termo, tá? A gente sabe que aplicando a regra do tombo aqui, vai ficar o quê? 4x, né? 4x. No segundo termo, mais 12, tá bom? No terceiro termo, derivada de uma constante é zero, tá bom? Derivada de uma constante é zero. Derivada de x com o expoente é 1, vai ser o quê? Vai ser a parte numérica desse monômio aqui, tá? Parcela numérica. E aqui a gente aplica a regra do tombo, né? Passo 2 para frente, tá bom? Passo 2 para frente. O 2 que está multiplicando ele permanece, então vai ficar 4, tá? E diminui 1 do expoente. Vai dar o quê? 4x. Beleza? Essa, então, é a nossa derivada, tá, pessoal? É a nossa derivada. Vamos deixar ela marcada aqui, tá? Muito importante, tá bom? Não vamos esquecer dela. Só que o que a gente quer com os pontos críticos? Os nossos pontos críticos ocorrem quando, pessoal? Quando a derivada da nossa função, tá, é igual a zero, tá bom? Quando a derivada da nossa função é igual a zero. Combinando esses dois requisitos aqui, o que a gente tem? Que 4x mais 12, tá, tem que ser igual a zero, beleza? Portanto, tá? Portanto, 4x é igual a menos 12, tá? Passando o 12 para o outro lado da igualdade, diminuindo, né? É igual diminuir 12 de ambos os lados, tá? Vai ficar menos 12, tá bom, pessoal? E aí, dando sequência, a gente vai fazer o que agora? Bom, vamos passar esse 4 que está multiplicando, dividindo, tá?
Então, o que vai dar? Portanto, x é igual a menos 12 sobre 4. Tá? Menos 12 dividido por 4, pessoal, vai dar o quê? Vai ser igual a menos 3. Tá bom? Então, aqui, a gente encontrou um ponto crítico da função. Tá? Que é igual a menos 3. Tá bom? A gente pode fazer essa nossa relação com a nossa função e ver quando x é igual a menos 3, quanto vai ser y, tá? A gente pode ter essa resposta também, tá bom? Para fazer isso, o que a gente tem que achar? A gente já tem que achar o valor da função, que é o quê? Substituindo nessa nossa função aqui, o valor menos 3, para a gente ver quanto que y vai assumir, tá? Então, o nosso valor de y vai ser igual ao quê? 2 que multiplica menos 3 elevado a 2, mais 12 que multiplica menos 3, tá? Mais menos 14, né? Menos 14, tá? Resolvendo então, pessoal, a gente tem que o quê? 2 menos 3 vezes menos 3, 9, né? Mais 12 vezes menos 3, tá? Vai dar o quê? Menos 36. Bom? Menos 14. Beleza, pessoal? Menos 14. Isso vai ser igual ao quê? Bom, 18, tá? 2 vezes 9, 18. Menos 36, tá? Menos 14. Tá bom, pessoal? Beleza? Bom, dando sequência então, só fazer essa conta aqui, né? 18 menos 36 dá menos 18. Menos 18 menos, com menos 14 vai dar o quê? Menos 32. Tá? Menos 32. Então a gente tem o quê? Que quando o x é igual a menos 3, tá? Y é igual a quanto? Menos 32. Tá bom? Quando x é igual a menos 3, y é menos 32. Tá? Menos 32. Então, pessoal, naquele ponto, tá? Naquele ponto, no nosso ponto crítico menos 3, o y é igual a menos 32. Tá bom? Beleza? Bom, pessoal, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que achar o quê? Nossos pontos de máximo e mínimo da função, né? Máximo e mínimo da função, tá bom? Máximo e mínimo da função, tá? Então, vamos lá fazer ele aí, beleza? Vamos apagar aqui. Qual que é o nosso quarto passo, tá? O nosso quarto passo, pessoal, a gente achou o domínio, a gente viu as raízes, viu o ponto crítico. Agora, qual que é o nosso quarto passo? Ver se aquele ponto crítico é um ponto de máximo, tá? Ou mínimo. Tá bom, pessoal? Bom, o que a gente tinha visto? A gente tinha visto, tá? Que dessa nossa função aqui, tá bom? Essa nossa função aí, tá? A derivada dela, tá? Derivada primeira dela, era igual a quanto? Era igual a 4x, tá? 4x mais 12, tá bom? 4x mais 12. Beleza, pessoal? Bom, e aí, tá? O que a gente tem? Tá? Que a nossa derivada segunda, tá bom? Nossa derivada segunda é igual ao quê? É igual ao quê? É igual a 4. Tá bom, pessoal? É igual a 4. Ora, pensem comigo, tá? A gente tinha encontrado que o nosso ponto crítico, tá? Vamos dar uma olhada nele lá. É o que? O nosso ponto crítico da nossa função era menos 3, tá bom? Então, o nosso ponto crítico é menos 3. O que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir os valores nessa derivada segunda, tá? Que é o quê? De menos 3, tá bom? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4. Pessoal,
olha que muita gente confunde isso aqui, tá? Presta atenção, tá? Presta atenção. Presta atenção. Quando a gente substitui menos 3 nessa nossa função aqui, nessa nossa derivada segunda, o que a gente vai encontrar é sempre o valor 4, tá bom? É sempre o valor 4, tá? É sempre o valor 4, tá bom? É sempre o valor 4. Não importa. Se a gente substituir aqui no lugar de x, tá? Que ele não existe aqui no caso. Se a gente substituir 10, 20 ou 30, a gente sempre vai encontrar 4. Por quê, pessoal? Por quê? Porque essa nossa derivada, tá? Essa nossa derivada, tá bom? Essa nossa derivada, ela é a mesma coisa, tá? Que 4 que multiplica x elevado a zero, tá bom? X elevado a zero. E aí, pessoal, quando a gente substitui o menos 3 aqui, tá? Menos 3 no lugar de x, tá bom? O que a gente tem? A gente vai ter o quê? 4, tá? Que multiplica x, que é o quê? O menos 3 que a gente está avaliando aqui, né? Que é o nosso ponto crítico. Menos 3, tá? Isso aí elevado a zero, tá? Só que a gente sabe o quê? Que todo número elevado a zero é 1, tá bom? Então, essa nossa derivada segunda aqui, tá? Essa nossa derivada segunda, no ponto menos 3, tá? No ponto menos 3, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4. 4 vezes 1, 4. Tá bom, pessoal? E o que a gente tem aqui, pessoal? Esse número aqui é maior que zero, tá? E aí, das nossas aulas anteriores, a gente sabe o quê? Se a derivada segunda de x for menor que zero, tá? Em um ponto x0 aqui, for maior que zero, tá? For maior que zero, que é o nosso caso, a gente vai o quê? Esse ponto x é um ponto de mínimo. Tá bom, pessoal? É um ponto de mínimo, tá? Então, esse ponto menos 3 aqui é um mínimo. Mínimo. Beleza? É um mínimo, tá? Então, o que a gente sabe? Tem um ponto crítico só, que é o menos 3, tá? E esse ponto aí é um ponto de mínimo, tá bom? Ora, qual que é o quinto passo agora, pessoal? Dando sequência, a gente tem que ver o quê? A concavidade, tá bom? A concavidade, tá? A concavidade, beleza? E a gente tem que analisar em torno desse ponto crítico, tá? Tem que analisar em torno do ponto crítico, tá bom? Vamos lá, pessoal. Quarto passo aqui, quinto, né? Nosso quinto passo é o quê? Analisar a concavidade. Bom, a concavidade. Ora, pessoal, vamos analisar a concavidade, tá? Vamos analisar a concavidade da função e em torno, tá? Em torno, utilizando a regra da derivada segunda, tá bom? Utilizando a regra da derivada segunda, tá? E o que a gente encontrou? Ora, que a derivada segunda da nossa função, tá? É igual ao quê? É igual a 4, tá? E 4 é maior que zero, tá bom? Portanto, a concavidade da função, tá?
é para cima. Concavidade, tá? Voltada para cima. Concavidade voltada para cima. Bom? Concavidade voltada para cima. Tá? Bom, pessoal. E aí, a gente tem que analisar o que agora? O nosso próximo passo, tá? Nosso próximo passo é o que? Sexto passo é analisar, tá? As assíntotas. Bom, a gente tem que analisar, tá? Então vamos lá, analisar as nossas 4 assíntotas, tá? No limite, tá? Se x tender a mais infinito, tá? Mais infinito, o que acontece com essa nossa função? Tá bom? 2x ao quadrado mais 12x, tá? Menos 14, tá? O que vai ser? Esse nosso limite aqui, ele vai tender a mais infinito. Por quê, pessoal? Mais infinito aqui, 2 vezes mais infinito, infinito. Mais 12 vezes infinito, infinito, tá bom? Menos, então dá um número gigantesco aqui, infinito, tá? Menos 14 vai dar infinito, tá bom? Então, vai dar mais infinito, tá bom? Então, quando a nossa função, quando o y vai lá, quando o x vai lá para frente, tá? A função tende o quê? Tende a mais infinito. O valor de y, ele vai embora. Bom, ele vai embora. Beleza? Por sua vez, tá? Qual que é a nossa outra assíntota? Limite de x tendendo a menos infinito, tá? Dessa nossa função aqui, vai ser igual a quê? Ora, é bem claro, né, pessoal? Vai ser igual a menos infinito também, tá? Vai ser igual a menos infinito. Bom? Vai ser igual a menos infinito. Então, pessoal, quando o x tende a menos infinito, y vai tender a menos infinito também, tá? Por sua vez, tá? Nossa letra D aqui. O limite, quando o x tende a zero pela direita, tá? Dessa nossa função, o que vai acontecer? A gente vamos analisar aqui por partes. 2x ao quadrado mais 12x, tá? Menos 14, tá bom? O que vai acontecer? Quando o x tende a zero pela direita, tá? O que vai acontecer? A gente substitui aqui zero. Vai ser um número zero aqui elevado a 2, tá? Isso aqui vai tender o quê? Tende a zero. 12 vezes um número muito, muito pequeno. Vai dar o quê? Vai tender a zero. Então, o que vai ficar aqui, pessoal? Menos 14, né? Menos 14, tá? Menos 14. Então, quando o x está tendendo a zero, a nossa função está indo para 14, tá? Por sua vez, nossa letra C aqui, né? C. A nossa letra D vai ser o que? Limite, tá? Quando o x tende a zero pelo lado esquerdo, tá bom, pessoal? Bom, nesse caso aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que também vai tender a menos 14, tá? Porque da mesma forma, um número muito pequeno vezes 2 vai tender a zero, 12 vezes um número muito pequeno aqui negativo vai tender a zero, vai ficar menos 14, tá bom? Menos 14. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente não tem assíntotas verticais, tá bom? A gente não tem essas assíntotas verticais, beleza? Só as horizontais, tá? E aí, vamos traçar então que o nosso gráfico, tá bom? Sétimo passo aqui, traçar o gráfico. Traçar o gráfico, tá bom?
Então, vamos deixar aqui o nosso gráfico, tá bom? E aí vamos anotar aqui as nossas raízes, tá? A gente sabe que x, o domínio de x, primeira coisa que a gente achou, tá? Domínio da nossa função. Domínio da nossa função, tá? É igual aos reais, tá bom? Então a função, ela pode assumir qualquer valor aqui, tá? A outra coisa que a gente achou foi as raízes, tá? A gente achou que a primeira raiz era igual ao que? Primeira raiz era igual a menos 12, tá bom? E a segunda raiz, tá? Era igual ao que? Era igual a 1. Beleza, pessoal? E a gente encontrou o que? O nosso ponto x, nosso ponto mínimo aqui, né? A gente encontrou que x é um ponto de mínimo, era igual ao que? Era igual a menos 3, tá bom? Se vocês derem uma voltada aí no vídeo, tá? Pode dar pause e dar uma olhada lá, tá? Que o mínimo da função é quando x é igual a menos 3, tá? E nesse ponto, o y mínimo aí, tá? O y mínimo no caso vai ser igual a que? Menos 32, tá bom? A gente encontrou, tá? A gente encontrou isso. E a gente viu que a concavidade da função é para cima, né? Concavidade para cima, tá? A gente encontrou isso aí também. E a gente não encontrou assíntotas, tá bom? A gente não encontrou assíntotas, tá? Então, pessoal, a nossa função, vamos anotar esses pontos aí, tá? Então, a nossa função, vamos colocar aqui um azulzinho, tá? Um azulzinho, 0 aqui, tá? A gente tem um ponto de mínimo aqui, né? Menos 3, tá bom? A gente tem também que a nossa função aqui, uma das raízes dela é menos 12, tá bom, pessoal? E uma outra raiz aqui é o que? É o ponto 1, né, pessoal? Ponto 1. Beleza? A gente viu, então, que a concavidade da nossa função é voltada para cima, tá? É voltada para cima. Ora, então, pessoal, a nossa função, ela vai fazer o quê? Ela vai tocar o eixo. Ela vai tocar esse eixo aqui, nesse ponto, tá, pessoal? Aqui ela vai atingir o ponto mínimo, tá? E aí ela vai seguindo aqui, tá? Vai atingir o ponto X aqui e ela vai embora, tá? Ela vai embora. Bom, pessoal, ela tem esse formato aqui, tá? E aí a gente viu quando o x é igual a 3, tá? O mínimo da nossa função que é o igual ao quê? Menos 32. Tá bom, pessoal? Menos 32 é o valor que y atinge, tá? Y atinge. É o mínimo da nossa função. A concavidade é voltada para cima, tá? Concavidade voltada para cima. Beleza? Concavidade voltada para cima. É exatamente isso aqui que a gente traçou, né, pessoal? Então, a gente vendo, tá? Vamos acompanhar de novo lá os passos que a gente fez, tá bom? Quais foram os passos? Primeiro, a gente determinou o domínio da função. Ótimo! Determinamos o domínio, tá? Depois, determinamos as raízes. Vimos que era igual a 1 e menos 12, tá? Terceiro passo. Vimos os pontos críticos, que é igual ao quê? Menos 3. Tá bom, pessoal? Menos 3. E quando o x é menos 3, o menor valor da função é menos 32. Tá bom? O nosso outro passo, pessoal, foi o quê? Foi achar o máximo da nossa função, tá? Ou o mínimo. E a gente viu que é um ponto
de mínimo, tá? Porque a derivada segunda é maior que zero, tá bom? E aí a gente viu aqui, tá? Como que isso funciona. Quando a gente encontra uma constante, qual que é a ideia por trás? Porque qualquer valor de x que a gente aplicar nessa função vai ser igual ao quê? Vai ser igual a essa constante, que é 4, que no caso a gente viu é maior que zero, e como a derivada segunda é maior que zero, é um ponto de mínimo, tá bom, pessoal? Depois, o que a gente fez? Depois a gente analisou a concavidade da função, tá? E viu que a concavidade é voltada para cima, tá bom, pessoal? Depois a gente analisou o quê? As nossas assíntotas, tá bom? As nossas assíntotas, tá? E a gente viu que, bom, ela não tem assíntotas horizontais, tá? Só assíntotas verticais, beleza? Quando x tende a infinito, a nossa função vai lá para o infinito, beleza? E é exatamente isso que aconteceu, tá? Exatamente isso que aconteceu. E aí, pessoal, o que eu falo? O que eu tô falando lá nas assíntotas? Às vezes fica confuso e a gente não passou por isso, tá? É um conhecimento prévio. Bom, quando a nossa função, quando x tende a zero pela direita, tá? Pela direita, a nossa função o quê? Tende a 14. E quando tende à esquerda, tá? X está vindo para esse lado aqui, cada vez menor, a nossa função sempre alcança 14. Então, ela não tem essas assíntotas horizontais. Ela só tem essas assíntotas verticais, tá? Que é o quê? Quando o x está tendendo a infinito, o que está acontecendo com a nossa função? Nossa função está tendendo a infinito. Tá bom? Está tendendo a infinito. Da mesma forma, quando x tende a menos infinito, a nossa função tende a infinito também. Beleza, pessoal? A ideia é essa, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Beleza? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? A gente está resolvendo essas questões, tá? Hoje a gente finalizou essa segunda questão aqui, tá bom? E na próxima aula a gente vai analisar essa função cúbica, tá bom? Isso aí é uma função cúbica, essa letra C aqui, tá? E a gente vai ver ela com mais detalhes na próxima aula, tá bom? Continuando a esboçar o gráfico da função, tá? A traçar o gráfico da nossa função, tá bom? Então, eu queria agradecer e a gente se vê na próxima aula.